Estamos iniciando mais um programa Lugares de Peregrinação. Hoje nós estamos aqui em Ávila, uma cidade espanhola, uma cidade com uma riqueza extraordinária histórica. E nessa cidade nasceu Santa Teresa de Jesus. Essa cidade é tão ligada à vida de Teresa, que o seu nome também é conhecido como Santa Teresa de Ávila. E eu convido a você para que durante este programa você possa, conhecendo a vida de Santa Teresa, fazer um caminho de descobrimento da vida interior e da vida de oração. Porque Teresa é a grande mestra de oração. Conhecer a Teresa é conhecer verdadeiramente um caminho de oração. As muralhas de Ávila são o grande símbolo dessa cidade. É uma das mais bem conservadas do continente europeu. Tem uma extensão de 2,5 km, com 88 torres dispostas a cada 20 metros, tornando Ávila uma cidade-fortaleza. A muralha foi construída ao longo do século XII. Conta-se que foi uma obra realizada por quase 2.000 homens, num período de 9 anos, tempo considerado recorde para a realidade da época. Independente do tempo que foi necessário para construí-la, a muralha é algo impressionante. Sua imponência é o que primeiro chama a atenção quando o viajante se aproxima de Ávila, deixando-o impactado com a visão da mesma. A muralha também faz referência a um passado marcado por batalhas, o que deu a essa cidade o título de Ávila dos Cavaleiros. É nessa cidade, com batalhas, castelos, torres e comandantes, que nasce Santa Teresa de Jesus. Em seus escritos, vemos como este ambiente marcou sua vida e sua forma de ver o mundo. Em sua obra-prima, chamada Castelo Interior ou Moradas, ela diz: "Falo de considerar a nossa alma como um castelo todo de diamante." Usando essa mesma imagem, ela afirma: "Consideremos, portanto, que esse castelo tem, como eu disse, muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras dos lados. E no centro, no meio de todas, está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma." Mais adiante, ela afirma: "Pelo que posso entender, a porta para entrar nesse castelo é a oração e a reflexão. Não digo oração mental mais que a vocal. Para haver oração é necessária a reflexão." Em várias outras passagens de suas grandes obras literárias, além do livro Castelo Interior, o livro da Vida, Caminho de Perfeição e Fundações, muitas vezes essa realidade de batalhas e capitães aparecem. Assim, os contemplativos devem levar erguida a bandeira da humildade e sofrer todos os golpes sem dar nenhum, porque o seu ofício é padecer como Cristo, levantar bem alto a cruz, não a deixar cair das mãos, por mais perigos em que se vejam. Não devem eles dar mostras de fraqueza no sofrimento, pois para suportá-lo receberam esse honroso ofício. Eles devem ver o que fazem, porque se largar a bandeira, perdida está a batalha. Os outros soldados se arranjam como podem,
afastando-se às vezes do lugar onde se vêem em perigo maior, e nem por isso são notados e perdem a honra. Os comandantes, no entanto, têm todos os olhos postos sobre si, mal podendo mover-se. Por isso, se bom é o ofício e grande honra e graça faz o rei àquele a quem o dá, quem o aceita não se obriga a pouco. A Catedral de Ávila é considerada a primeira catedral gótica da Espanha. Tem uma particularidade: suas paredes de trás fazem parte das muralhas da cidade. Passemos agora para a praça central da cidade, que era o ponto de encontro dos moradores de Ávila na época de Santa Teresa. Ainda hoje é o centro da cidade medieval, isto é, a cidade que fica dentro das muralhas. Depois de passar pela praça central da cidade, o peregrino chega ao convento da igreja de Santa Teresa, que foi construído no local onde era a casa dos pais da santa. O pai de Teresa chamava-se Dom Afonso Sanches de Cepeda. Nasceu em Toledo, mas viveu a maior parte de sua vida em Ávila. Casou-se 2 vezes. E Teresa é filha do segundo casamento de seu pai com Beatriz de Almada. Nos 2 casamentos, Dom Afonso teve no total 12 filhos. Ao entrar na igreja, o peregrino vê um estilo fortemente marcado pelo barroco. Seu olhar é atraído para o retábulo do altar-mor, onde se pode ver uma imagem de Santa Teresa na glória, ladeada por Nossa Senhora e São José, e sendo acolhida por Jesus. Podemos ver agora o local onde provavelmente estava o quarto onde nasceu Santa Teresa, decorado com o estilo da época. Ao lado deste quarto temos a Capela do Nascimento, que faz memória do nascimento dessa grande santa, mística e doutora da Igreja. Ela nasceu no dia 28 de março de 1515. Falando do seu nascimento, ela diz: "Para vós, Senhor, nasci."
Na parede desta pequena capela, vemos pintadas cenas da vida de Teresa, especialmente as grandes graças místicas recebidas ao longo de sua história. Destacamos a imagem onde Jesus entrega um prego, como sinal do seu matrimônio espiritual, mostrando que esta união está marcada com os sinais da cruz. Agora podemos contemplar o Mosteiro da Encarnação, que com a entrada de Teresa em 1535 terá seu nome e história para sempre ligados a ela. O mosteiro fazia parte da Ordem Carmelita da Antiga Observância, que teve seu início com os eremitas, no Monte Carmelo, na Terra Santa. É nesse mosteiro que Deus vai realizar uma grande obra de conquista do coração de Teresa. Estamos agora no Mosteiro da Encarnação, onde Teresa, aos 20 anos, fugindo da casa paterna, vem para entrar como monja nesse mosteiro, entrando por esta porta. Teresa vive aqui durante 30 anos, a primeira vez como monja e depois ela volta em 1571 como priora deste mosteiro. Comecemos nossa visita ao Mosteiro da Encarnação pela Capela da Transverberação, que é uma construção posterior ao tempo de Teresa. O altar-mor está localizado onde era a cela que Teresa viveu na primeira vez que morou aqui. Nesta cela foi se realizando toda a obra de amizade entre Deus e Teresa. Deus, na sua infinita misericórdia, foi atingindo-a de diversas formas, inclusive por meio de fenômenos místicos, como a transverberação, descrita por ela no Livro da Vida. Quis o Senhor que eu tivesse algumas vezes essa visão. Eu via um anjo perto de mim, do lado esquerdo, em forma corporal, o que só acontece raramente. O Senhor quis que eu o visse assim. Não era grande, mas pequeno, muito formoso, com o rosto tão resplandecente que parecia um dos anjos muito elevados que se abrasam. Vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele perfurava o coração com um dardo, algumas vezes atingindo-me as entranhas. Quando o tirava, parecia que as entranhas eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos, e era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava senão com a presença de Deus. Ao passarmos para a imagem da capela, que é do período da vida de Santa Teresa nessa casa, recordamos que a vida da santa não foi sempre de decisão firme pela santidade, nem muito menos só de orações com fenômenos místicos. O
O Convento da Encarnação marca, de forma especial, os 18 anos em que ela viveu dividida entre a vida interior profunda e os passatempos no locutório, como ela mesma descreve no livro da vida. Naveguei nesse mar tempestuoso durante quase 20 anos, caindo e levantando-me mal, pois voltava a cair. Era tão pouca a minha perfeição que quase não me importava muito com os pecados veniais. E, embora temendo os mortais, nem por isso me afastava dos perigos. Eu nem me alegrava em Deus, nem me alegrava no mundo. Nos contentamentos mundanos, era atormentada do que devia a Deus. Quando estava com Ele, era perturbada pelos contentamentos do mundo. É tão dura essa batalha que eu nem sei como suportaria um mês, quanto mais tantos anos. Na experiência desse período de bastante conflito, Santa Teresa dá um grande ensinamento para a vida de oração. Do que tenho experiência, posso falar. Quem começou a ter oração, não deve deixá-la, por mais pecados que cometa. Com ela, terá como se recuperar, e sem ela, terá muito mais dificuldade. Mais adiante, ela dá a definição de oração que marcará sua vida e fará dela uma grande mestra de oração. Para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Ao entrarmos por essa porta, que Teresa entrou em 1535, convidamos você a percorrer a aventura desta grande andarilha e fundadora de conventos em toda a Espanha. Esta aventura, antes de ser externa, é uma aventura pelos caminhos interiores do coração, para lá encontrar-se com Deus. Hoje, nesse mosteiro, tem um museu com vários objetos ligados à vida de Teresa. Primeiro, o pano bordado por ela, a chave de sua cela, a cadeira que São João da Cruz usava para confessar as monjas, a touca de Santa Teresa e, por fim, o cálice usado por São João da Cruz. Ela vivia num ambiente do Mosteiro da Encarnação. Muitas monjas. A vida de oração já não era tão fiel. A maneira de convivência também era trazida de fora. Se uma pessoa era nobre, tinha mais posses, ela trazia, então tinha uma cela, um quarto maior, tinha regalias. As mais pobres tinham quartos menores e às vezes até passavam fome, as mais simples. Então Teresa olhou, observou, conviveu com tudo isso. E é claro, a graça de Deus começou aí a agir no coração de Teresa, na vida de Teresa. E foi aí que ela começou a ter essa experiência de Deus. E tendo essa experiência de Deus, quando uma pessoa tem a experiência de Deus, ela não consegue ficar parada. Ela experimenta algo tão bom, tão profundo,
que depois ela quer compartilhar com outras pessoas. E foi o que aconteceu com Teresa. Ela fez uma experiência tão profunda da presença de Deus, deste Deus que caminha, deste Deus amizade, desse Deus que está aí conosco, que ela disse: quero criar um ambiente para que outras pessoas possam também viver esta experiência. Então foi aí que começou esta reforma. Então, a primeira coisa, ela queria conventos com poucas monjas. A princípio eram 12, a imitação do colégio apostólico. Para quê tão poucas monjas? Para que a convivência fosse mais próxima, para que uma pudesse conhecer melhor a outra. E, a partir daí, gerar um convívio mais profundo, onde, com a convivência com o outro, eu também me conheço melhor. E um ambiente de silêncio. Encarnação, muitas monjas. Difícil manter o silêncio. E poucas monjas, com uma vida mais simples, se podia manter um silêncio maior. E aí sim, nesse silêncio, uma maior intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, ela vai ter seus frutos. E os frutos vão se dar na convivência. Uma verdadeira e autêntica experiência com Deus transborda na vida. A grande experiência de Deus de Teresa impulsionará sua primeira fundação, o Mosteiro de São José, que também é fora dos muros da cidade. Esse mosteiro guarda muito da austeridade da época da sua fundação e também vários objetos ligados à vida da santa, que reproduzem muito do ambiente da época, de como eram as celas e até objetos como a cela de montaria que ela usava para fundar os mosteiros na Espanha. Ao contemplar a fachada desse mosteiro, fazemos memória das grandes lutas e perseguições que, por causa dele, Teresa teve que enfrentar. Mas esse mosteiro também guarda o que Teresa chama de os momentos mais felizes de sua vida. Nesse mosteiro, tudo retrata a grande devoção de Teresa a São José. Sobre ele, ela diz: assim tomei por advogado e senhor o glorioso São José, encomendando-me muito a ele. Vi com clareza que esse Pai e Senhor meu me salvou, fazendo mais do que eu podia pedir, tanto dessa necessidade como de outras maiores referentes à honra e à perda da alma. Não me lembro até hoje de ter-lhe suplicado algo que ele não tenha feito. Espantam-me muito os grandes favores que Deus me concedeu através desse bem-aventurado santo e os perigos, tanto do corpo como da alma, de que ele me livrou. Se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer numa dada necessidade, a esse santo glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todas, querendo dar a entender que São José, por ter-lhe sido submisso na terra, na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os seus pedidos atendidos. Nós estamos agora na capela primitiva do Mosteiro São José, primeiro mosteiro fundado por Santa Teresa d'Ávila. Aqui, no dia 24 de agosto de 1562, foi celebrada a primeira missa, as primeiras monjas receberam o hábito e foi entronizado o Santíssimo Sacramento. Nos anos em que Teresa viveu nesse mosteiro, foi sendo plasmada uma grande transformação. Ela percebe que a Igreja precisa de sua oração e missão, e assim
começa a mergulhar num caminho de santidade eclesial e missionária, através da fundação de novas casas, que não só reformaram o Carmelo, mas toda a igreja foi influenciada por esse grande processo que ela vivenciou. Estamos diante do convento de São José, na cidade de Medina del Campo. Este convento foi a segunda fundação de Santa Teresa, na data de 15 de agosto de 1567. Mas o que mais importante aconteceu dentro deste convento foi o encontro de Santa Teresa de Jesus com São João da Cruz. Nesse encontro, Teresa convida João da Cruz a fazer parte da reforma carmelitana, fundando o ramo masculino. Esse encontro terá uma grande consequência para o Carmelo, mas mais ainda para a Igreja e para a humanidade inteira. Como fruto desse encontro histórico, no dia 28 de novembro, em Duruelo, na Espanha, aconteceu a primeira fundação dos frades descalços. Nós estamos aqui em frente ao Mosteiro da Anunciação, na cidade de Alba de Tormes. Santa Teresa passou seus últimos 15 dias de vida neste mosteiro, na qual ela entregou sua alma a Deus. Ao lado do mosteiro tem a igreja, aonde está o corpo dela. Então eu convido a você a, junto comigo, entrar na igreja para um momento de oração para esta grande santa que deu a sua vida a Deus em favor da humanidade. No dia 20 de setembro do ano de 1582, Santa Teresa chega a Alba de Tormes muito doente. Ela está com 67 anos de idade. No altar-mor desta belíssima igreja estão os restos mortais dessa grande santa, que ao longo da vida, por caminhos tortuosos, foi cada vez mais se identificando com o Cristo. Podendo dizer o que São Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa vida de união íntima e esponsal com Jesus deu muitos frutos, como ela mesma escreveu no livro Castelo Interior. Obras o Senhor quer obras. No final da vida, Santa Teresa de Jesus tinha fundado, direta ou indiretamente, 32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos. Juntamente com isso, deixou obras escritas como o Livro da Vida, O Caminho de Perfeição, Castelo Interior ou Moradas, o Livro das Fundações e outras obras menores que até hoje influenciam o caminho da oração de toda a Igreja. Teresa foi declarada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1970, tornando-se a primeira mulher a receber esse título. Agora nos aproximamos das relíquias do coração e do braço de Santa Teresa. Por fim, contemplamos o local onde Santa Teresa entregou sua alma a Deus.
Essa cela recria todo o ambiente desse momento sublime. Encerremos com suas palavras. Meu Senhor, chegou a hora desejada, que traz a felicidade de ver-vos eternamente. Sou filha da Igreja e como filha da Igreja morro.